Olá, espero que todos vocês estejam bem. Hoje lhe trago o segredo do iceberg de Sandy Cat. O iceberg começou como uma lenda no Reddit que conta desde curiosidades até mitos relacionados com a série, mas sempre vai ter um medidor que vai medir a profundidade do iceberg. Quanto mais fundo o iceberg, mais estranho e sombrio vai ficando a série, mas como todos nós sabemos, o iceberg tem diversas camadas, então vamos começar pela superfície do iceberg nível 1. A atriz Janet McCartney, mais conhecida como Sen, ela tem problemas na sua infância. Desde criança, apesar dela ter dois pais e ela parecer normal, quando ela tinha apenas 3 anos de idade, a mãe dela começou a se afastar dela depois que tinha câncer de mama. Apesar dela ser uma criança que precisava de mais atenção por ser a filha mais nova entre 4 irmãos, e os irmãos dela tentavam distrair ela com brincadeiras, porque ela era apenas uma criança. As séries de Janet McCartney. Todos vocês acham que a atriz Janet McCartney começou participando de diversos filmes e séries famosas, mas não foi bem assim que tudo começou. Apesar dela ser apenas uma criança, ela tinha o seu primeiro papel em uma série de pouca audiência, se chamado Mad TV, que contava com humor muito adulto, que foi estreado em 1995 até 2009, que marcou a infância da Sen como uma garota bem-humorada nas telas da TV, mas na vida real ela não era tão bem-humorada. A volta do câncer de mama. A mãe da Janet McCartney tinha se livrado do câncer em 1999, mas depois de algum tempo o câncer... Você que chegou até aqui, escreva nos comentários a palavra lumpático. Para as pessoas que não chegaram até aqui no vídeo, olhar para os comentários e pensar por que lumpático, aproveite, se inscreva no canal e dê uma olhada para ver se o sininho está ativo, para vocês ser o primeiro a saber as novidades sobre Sandy Cat. O câncer dela acabou voltando em 2009, que acabou com a vida da Deborah McCartney em 2013. Apesar da Sandy estar se estreando em uma série intitulada Sandy Cat, ela começou a se afundar na bebida, chegando diversas vezes bêbada nas gravações de Sandy Cat, porque não conseguia aguentar a perda da sua própria mãe. A frase mais marcante de Sen. Quando Janet McCartney era apenas uma criança, sua mãe teve o primeiro sinal de câncer de mama. Janet McCartney assistia muitos filmes de Star Wars com seus irmãos, que incentivava ela com isso. Sempre quando ela se sentia triste ou até mesmo falta da sua mãe, ela lembrava da frase do mestre Jedi, que a força esteja sempre com você, para ela seguir em frente e ter a total dedicação para fazer filmes ou até mesmo séries. A primeira esperança de um sonho para Janet McCartney. Sen foi apresentada pela sua mãe em um agente intitulado Villanger, que começou a ajudar ela na carreira dela como atriz, fazendo papéis como CSI Nova York, mas a pior parte é que Sen falou que não conseguia segurar a ansiedade, até mesmo o medo, quando ela começava a apresentar os testes de roteiro, chegando até mesmo a ter crises de pânico e toda hora precisar ir até o banheiro. As séries não dedicadas para crianças. A atriz, apesar de ter entre 6 e 10 anos de idade, fazia uma série com classificação indicativa para pessoas com mais de 14 anos, como um filme À Beira do Abismo, que é um filme de terror que conta a história de uma figura misteriosa que segue uma mulher chamada Kelly Wolver, que é uma estudante de medicina que investiga a morte da sua mãe, que tem o principal suspeito de Evie Heaven. A primeira aparição na Nickelodeon norte-americana. Após a Sen ter feito diversos filmes para adulto ou até mesmo séries, ela fez um teste de elenco para participar de uma série intitulada Zoey 101 com o grande criador Dan Schneider. Ela percebeu que era uma atriz perfeita para o papel em Zoey 101, então ela resolveu assinar um contrato de 2 anos com a série, até que no dia 20 de setembro de 2006 ela foi escalada para o grande papel de iCarly. A grande ascensão de iCarly. A Janet McCartney acabou dando uma entrevista falando sobre a série de iCarly no dia 2 de dezembro de 2020, falando que apesar dela ficar mundialmente conhecida, ela achava que não foi feita para a fama, ainda mais porque ela não podia simplesmente comer em um local público, como até mesmo no shopping ou até mesmo em um restaurante. Vinha diversos paparazzis, ela falava que não conseguia e que não foi feito para a fama. Distúrbios alimentares. Em uma entrevista que aconteceu no dia 16 de dezembro de 2020, Janet McCartney falou sobre os distúrbios alimentares, como a mãe dela incentivou ela a ter anorexia. Ela tinha uma dieta regrada com apenas 400 calorias ao dia. A mãe dela falou que ela não podia contar para nenhuma amiga, que elas não entenderiam. Janet começou a fazer isso por conta do seu medo de ter câncer de mama. Agora, vamos começar a nos aprofundar no iceberg, indo para a camada nível 2. As coisas podem começar a ficar um pouco mais estranhas a partir de agora.
a infância de Ariana Grande, mais conhecida como Cat. Apesar da Ariana ter nascido em 1993, o nome dela foi inspirado em Oriana, que era uma protagonista do filme Félix, o Gato Feliz, mas a Cat amava filmes de terror. Quando criança, chegava a preocupar seus pais com o filme preferido dela, intitulado Premonição, até mesmo um filme intitulado Fred Krueger. Ela chegou a ser levada em diversos psicólogos durante a infância, principalmente pelo seu comportamento estranho. Do começo até o auge. Quando Ariana era apenas uma atriz de teatro que interpretava diversos papéis como o Mágico de Oz, a mãe dela conheceu um agente que prometeu a ela o estrelato em Los Angeles. Ariana acabou assinando um contrato em 2006 com a Nickelodeon, após ela ser apresentada ao Dan Schneider e ser indicada para fazer um papel de Cat na série de Brilhante Vitória junto com a sua amiga de longa data. A vida de Cameron Ocasio, mais conhecido como Dice. Cameron Ocasio, mais conhecido como Dice, apesar dele chegar ao auge muito cedo com o filme Entidade ou até mesmo o filme O Touro Ferdinando, fazendo algumas dublagens, a vida dele como ator nunca chegou ao mesmo auge depois de Sandy Cat, fazendo apenas filmes de menor audiência, chegando a ter que voltar ao teatro e ser praticamente esquecido para sempre pela Nickelodeon. Sofia e Rose não se davam bem. Após as duas viralizarem com um vídeo onde as duas estavam fazendo um cover da Nicki Minaj, após a grande ascensão das garotas que nunca chegaram a fazer teatro, as duas fizeram uma participação em Sandy Cat, onde elas tinham que ser cuidadas por Sandy Cat, já que elas eram babás, mas depois de algum tempo e até mesmo algumas bonecas que chegaram a ser lançadas, as duas resolveram se separar, porque não aguentava ser vinculada uma com a outra. A sósia da Ariana Grande, mais conhecida como Cat. Sim, durante algum tempo começou a viralizar uma sósia da Ariana Grande, mas esse caso é muito estranho porque a sósia é muito parecida com a Ariana, com a história que a sósia era tão parecida que as pessoas começaram a achar estranho o nível de fascinação de uma pessoa, mas ela chegou a ser notada pela Cat, que chegou a chamar ela nas redes sociais para ela conhecer a Ariana verdadeira de perto. Agora, vamos começar a nos aprofundar no iceberg. As coisas podem começar a ficar estranhas e sombrias a partir de agora, nível 3 do iceberg. O namoro de Cat e Fred. Sim, uma das histórias mais estranhas que já tiveram foi sobre o namoro de Fred e Cat, que começaram a surgir rumores, até mesmo inveja entre os atores, uma vez que Cat estava namorando o protagonista de outra série famosa, enquanto estava acontecendo Sandy e Cat, mas o que as pessoas começaram a odiar foi que eles não assumiam o namoro e faziam tudo em segredo. O abuso que aconteceu com a Cat. Mas depois de viralizar algumas coisas falando que a Cat tinha sofrido abuso de seu irmão, começaram a surgir rumores sobre o caso como coisas subliminares na série, como seu irmão, quando a Cat falava que tinha muito medo de seu irmão, tinha que se esconder no armário para poder ficar em segurança, mas diversas pessoas começaram a vincular a atriz com a personagem de Sandy Cat. O episódio mais estranho. No episódio intitulado Lumpático de Sandy Cat, nos deparamos diversas vezes com um cara estranho que aparece em Sandy Cat, mas poucas pessoas sabiam que a Nickelodeon começou a fazer isso apenas para testar os fãs da série dos The Thundermans e de Sandy Cat. Alguns utensílios estavam de cabeça para baixo, mas esse cara estranho acabou assustando diversas crianças que assistiram o episódio reprisado. Alguns erros de gravação. No primeiro episódio de Sandy Cat, nos deparamos com Cat, ela acaba ficando assustada e tocando no peito da Sandy. Esse episódio foi um erro, mas depois a produção achou real o acontecimento e achou melhor deixar nas gravações por ser uma reação incomum, mas ainda por ter achado muito engraçado como o número da casa de Sandy Cat, que é o número 22, era um erro de gravação, mas depois de algum tempo resolveram deixar. Sandy Cat tentando falar português. Com grande número de fãs que tem a série de Sandy Cat, ela já tentou falar por diversas vezes em português, ou até mesmo quando ela fala que ama muito o Brasil pelas pessoas serem muito apaixonadas, ou até mesmo a Cat tentando contar em português, ou quando ela tenta mandar uma mensagem para um garoto, mas ela não consegue falar a palavra João. Mas esse foi o segredo do iceberg de Sandy Cat, contando notícias desde a morte da mãe da Cena até coisas simples, desde a Sandy e da Cat tentando falar português. Mas se você gostou, clique em gostei e se inscreva para receber mais vídeos. Tchau a todos e nos veremos em breve.